Bem-vindos à revista ACP. Para onde caminha a indústria automóvel? Os tempos são de incerteza e, depois da forte investida nos elétricos, há marcas que estão a regressar à combustão, ou seja, travaram planos que previam apenas gamas eletrificadas. Volvo, BMW, Mercedes, Toyota, Mazda, Volkswagen, Audi e Renault são alguns dos fabricantes com novos modelos a gasolina e a gasóleo. No caso dos veículos elétricos, neste momento a Europa ainda não tem controle relevante sobre a cadeia de valores. As 500 milhas ACP foram mais uma vez um verdadeiro teste às máquinas e às equipas concorrentes. Na edição 20 desta prova emblemática da regularidade em Portugal, percorreram-se mais de 700 km entre Olhão e Vila Real. Estamos habituados a fazer numa altura com menos calor, mas ainda assim foi fantástico. A Califórnia é uma imagem de marca da Volkswagen. O campismo moderno e o autocaravanismo têm agora uma nova versão desta parceira de longa data. É uma camper van que está super na moda e tem o seu lado prático, de não ser tão grande como uma autocaravana e, por isso, muito mais ágil. Está em preparação em Leiria o Karossa Fest. Vai ser a 28 de junho, dia para assinalar os 90 anos do mais icónico carro alemão. Ele continua a rodar em diferentes cenários. Desde passeios turísticos, desde casamentos mais informais, casamentos de praia. Multifacetado e sempre carinhosamente tratado, o Karossa é um clássico intemporal. Ficámos assim a conhecer os destaques da revista ACP desta semana. Notícias ACP. Depois de estratégias que praticamente deixavam de lado a combustão, as marcas automóveis estão a meter alguns travões ao processo da eletrificação e a avançar com novas propostas a gasolina e gasóleo. Não é um retrocesso, é, antes de mais, uma adaptação a fatores de mercado, económicos e tecnológicos. À pergunta por que está a indústria a desacelerar, há alguns pontos a ter em conta. O custo de um veículo elétrico continua elevado. Os consumidores continuam preocupados com a autonomia, o tempo de carregamento e a infraestrutura insuficiente em muitas regiões. As mudanças nas políticas públicas, como a reversão ou atraso de metas ambientais, estão a criar incertezas nos investimentos. Depois de anunciado 2035 para o fim dos motores a combustão, tanto a União Europeia como o Reino Unido já atrasaram algumas metas de proibição para os veículos a combustíveis fósseis. Há escassez de matérias-primas críticas como o lítio, cobalto ou o níquel para baterias e a instabilidade geopolítica e os custos logísticos elevados também afetam a produção. Os fabricantes automóveis estão a concluir também que as margens de lucro com os elétricos não são as mesmas e estão ainda muito abaixo do que seria de esperar comparando com os carros tradicionais. Há casos de modelos que até representam saldo negativo para as marcas. Depois há também o receio de perder competitividade, sobretudo para a China, que está a oferecer carros elétricos mais baratos e cada vez com melhor qualidade, o que força os fabricantes ocidentais a repensar as estratégias. Especialista exatamente na área de estratégia e tendência no que diz respeito à mobilidade, Tiago Almeida ajuda a analisar este momento da indústria automóvel, acrescentando ainda outras dúvidas neste mar de incertezas. Com todas estas discussões, mesmo das próprias negociações com os Estados Unidos, das tarifas e por aí fora, acaba por haver mais variáveis, certo, a poder mudar o outcome do setor, mesmo de um ponto de vista industrial, certo? Por exemplo, as empresas europeias vão eventualmente poder ter que refletir se devem ou não devem mover mais parte de produção para os Estados Unidos ou não, se vão ter que enfrentar uma competição diferente dos Estados Unidos na própria Europa ou não. Tudo isto acaba sempre por vir de órgãos que de alguma forma respondem às pressões democráticas e, portanto, vai haver sempre um evoluir do pensamento da União Europeia à medida que o pensamento dos seus próprios eleitores vai evoluindo, certo? E portanto, aquilo que hoje é tido como pensamento do eleitor pode não ser o mesmo daqui a 5 anos. Por tudo isto, a indústria europeia e norte-americana está a apostar numa estratégia dual,
continuar com motores a combustão, enquanto se desenvolve gradualmente a oferta elétrica, apostando agora também, é cada vez mais notório, nos comerciais elétricos. Nesta fase, além de repensar a eletrificação, as marcas estão também muito atentas às alternativas. Os combustíveis sintéticos, por exemplo, são um caminho viável para manter os motores tradicionais, sobretudo se a produção conseguir baixar os preços. Mas há ainda outros caminhos, o hidrogénio e até os biocombustíveis. Um veículo de combustão, portanto um veículo a diesel, que esteja a ser movido com biocombustível, portanto, por exemplo, HVO, certo? Diesel HVO. Se isso for feito através de feedstock de segunda geração, certo? Por exemplo, óleo de cozinha usado, existem mecanismos de ter uma descarbonização ou quase descarbonização ainda com veículos, certo, antiquados, ou seja, veículos ainda à combustão interna. Tiago Soares, da UI Parthenon, levanta ainda uma questão acessória, mas que precisa ser refletida. Que é muito diferente termos uma cadeia de valor que depende de áreas nas quais nós estamos envolvidos e que temos algum controle, do que o contrário, certo? Por exemplo, no caso dos veículos elétricos, neste momento a Europa ainda não tem controle relevante sobre a cadeia de valor, certo? Em casos de problemas até com a infraestrutura elétrica, como aconteceu em Portugal há coisa de um mês com o apagão, certo? Também se notou mais claro algumas dessas fragilidades e, portanto, este tipo de discussões também podem passar a ser relevantes nos decisores públicos, certo? Não sei quão relevante, certo? Isto vai sempre depender dos decisores públicos, mas imagino que vai ser uma dimensão extra às discussões mais típicas que tivemos até agora, que estavam mais viradas para estes ângulos mais economicistas, de o que é, se isto é melhor ou pior para o consumidor em custo de ownership. Em resumo, há marcas como a Mercedes e a Volkswagen que assumiram um compromisso forte com a eletrificação, mas que estão a recuar parcialmente, ajustando metas de produção e investimentos. Há cortes de alguns modelos elétricos e mais investimento em modelos híbridos plug-in como solução intermédia. É por aí também que segue a BMW, mesmo tendo aumentado as vendas dos modelos totalmente elétricos. O grupo Stellantis, que tem marcas como Peugeot, Fiat, Opel, Jeep ou Citroën, aposta numa plataforma multi-energia que proporcione os mesmos modelos a combustão e em versões híbridas e elétricas. Nota-se também que a aposta começou a recair em carros elétricos mais acessíveis. O Carocha celebra 90 anos. Para assinalar a data, o Automóvel Clube de Portugal organiza o Carocha Fest em Leiria. Será uma grande concentração com exposições, animação musical e diversas atividades. Até lá, mostramos como este modelo foi e continua a ser utilizado. Veja mais à frente. A Marina de Olhão foi o ponto de partida para a 20ª edição das 500 milhas ACP. Mais de uma centena de aventureiros atravessaram a Nacional 2 ao volante dos clássicos dos anos 50, 60, 70 e 80. Esta prova de regularidade histórica percorre mais de 700 km em 16 horas. É um verdadeiro teste às máquinas e aos concorrentes. As verificações técnicas começaram na tarde do dia 30. Ainda o sol estava a nascer em Olhão e os sócios ACP já estavam a preparar-se para um dia emocionante ao volante dos clássicos. Este MGA dos anos 50 fazia as honras da 20ª edição. A guiar e em boa disposição e uma dupla que não falha uma edição. É a 20ª, participamos em todas. Vamos a guiar em direção à Estrela Polar, vamos para norte. O 631 é o primeiro a sair e não é por acaso. Está a ver o cronómetro? Foi atribuído a cada carro o número referente à hora de saída. Esta é uma das PEC, as provas especiais de classificação, que trazem as emoções à flor da pele. Ao longo do percurso vão existir 19 PECs. Na terra do Buxo e do Maranhão, a Sertã, o almoço estava marcado para as 2 horas. Para muitas equipas foi um alívio chegar a este refúgio à sombra. Neste posto de controle apresentaram-se 50 carros. Um deles foi este Alfa Romeo de 1970. A origem do trevo é assim, o trevo normalmente é colocado nos carros desportivos da Alfa Romeo. E está associado a uma história verdadeira
penso que dos anos 30, dos anos 40, do início das competições automóveis. Havia um piloto italiano muito famoso que costumava ter um trevo, era um amuleto dele no carro. E houve uma corrida que, por qualquer motivo, ele não colocou o trevo. E ele acabou por morrer nessa corrida. A partir daí, todos os carros desportivos de Alfa Romeo, só os carros desportivos, passaram a ter um trevo. Sem tempo a perder, porque a prova assim o exige, foi almoçar e seguir caminho. Em Trás-os-Montes já pouco se via o sol. Ainda assim, as paisagens do Peso da Régua e do Douro Vinheteiro não deixavam de fazer perder o fôlego. As vistas e a aproximação à meta, porque apesar de não ser uma corrida, todos os participantes procuram fazer o seu melhor. Em Vila Real, uma moldura humana aplaudia a chegada dos clássicos. A viagem estava a chegar ao fim. Para quem cruzava a meta, o orgulho era notável e para quem os recebia também. Houve aqui um desafio suplementar que foi as condições atmosféricas. Teve um calor abrasador. Esta prova tem esta particularidade, é que desafia não só os automóveis como os participantes, quer dizer, é duro para ambas as partes e, portanto, vê-se a satisfação, vê-se aqui grande satisfação das pessoas que chegaram ao fim. Estamos habituados a fazer numa altura com menos calor, mas ainda assim foi fantástico. Triunfaram 3 equipas, uma em cada uma das categorias E, F e G, que correspondem aos automóveis fabricados até aos anos 60, 70 e 80. Foi uma prova renhida e o resultado final era difícil de prever. Correu bem, mas difícil e muito calor. Concordo. E muita intensidade também, acho. Creio. Mas foi muito divertido. Já vimos às 500 milhas há anos e anos, já em 2015 também fomos vencedores. Correu bem, andou muito renhida, acho que nunca tinha visto uma prova nos últimos anos tão renhida, mas foi bom e parabéns também aos outros vencedores das outras categorias. A máquina portou-se bem, a navegadora foi excelente, nós conseguimos entrelaçar-nos muito bem dentro do carro e foi bom o resultado. Teve as suas dificuldades, foi muito mais rápida do que costuma ser, umas provas umas a seguir às outras, muito ritmo, mas foi muito boa, gostámos muito da prova e gostamos destes desafios. Assim se escreveu a história da 20ª edição das 500 milhas. Para o ano, a prova mais desafiante do ACP Clássicos está de volta em abril. Esta semana estamos ao volante da nova Volkswagen Califórnia, uma verdadeira casa sobre rodas, um automóvel que redefine a liberdade. É uma camper van que está super na moda e tem o seu lado prático, de não ser tão grande como uma autocaravana e por isso muito mais ágil. Está agora mais aerodinâmica, tem novas motorizações e é provavelmente a melhor Califórnia de sempre. Vamos conhecer o modelo. A apresentação da primeira Califórnia foi feita em 1988, tendo como base a geração T3 da Transporter. É claro que esta era uma evolução dos pão de forma dos anos 60 e 70, que eram manualmente transformados em autocaravanas. Desde então, tornou-se sinónimo de aventura, combinando a fiabilidade alemã com o espírito livre de descobrir o mundo. Esta nova Califórnia marca uma nova era, introduzindo inovações, mas sem perder a essência que a tornou lendária. Uma das grandes vantagens da Califórnia é utilizar a plataforma da Multivan e com isso temos comodidades como portas com abertura automática, uma de cada lado, que facilita o acesso ao interior, mas também a sua ventilação. A Califórnia vem equipada com um toldo e também com um teto que sobe e aumenta imenso o espaço lá dentro e torna todas as pequenas paragens como estas num acampamento confortável. O interior da Califórnia divide-se em 3 zonas. Na frente temos a condução, com os bancos, com a navegação, com o volante e tudo o que um carro normal tem. A meio temos um espaço de lazer, com cadeiras que podem girar e serem configuradas conforme as nossas necessidades e uma cozinha, onde temos água, frigorífico e até fogão a gás. E na traseira temos uma zona de arrumação e que pode ser posteriormente convertida em cama. E passamos agora para a condução da Califórnia, que é um aspecto fundamental, já que este é um carro de lazer, um carro de turismo que vamos utilizar em férias e para isso vamos fazer bastantes quilómetros ao volante. O conforto está cá, o banco é super confortável, temos apoio para braços, temos ar-condicionado inteligente, mas o aspecto mais importante é mesmo a condução em si.
Porque apesar de ser uma carrinha, a condução desta Califórnia é muito aproximada à de um SUV de grandes dimensões. É claro que temos de ter em atenção o tamanho deste carro, tanto a largura como a altura, mas graças aos assistentes de condução tudo fica facilitado e revela ser bastante ágil. O modelo está disponível com 3 opções de motorização. Existe o diesel de 2 litros TDI de 150 cavalos, um gasolina 2 litros TSI de 204 cavalos e um híbrido plug-in hybrid de 245 cavalos com tração integral 4Motion, oferecendo até 90 km de autonomia elétrica. Os preços variam conforme a versão pretendida. A Beach de entrada começa a partir dos 68 mil euros, enquanto a Ocean topo de gama já se encontra nos 90 mil euros. O Karocha continua a ser muito mais do que um carro antigo ou um clássico. Nesta era tão dominada pela tecnologia e inovação, o modelo representa simplicidade, intemporalidade e continua a encantar. Tem charme vintage e apelo nostálgico. Por isso, tantas empresas especializadas em organizações de eventos, sobretudo casamentos e passeios turísticos, mantêm frotas de Karochas restaurados. Alguns apostam em modelos descapotáveis, ideais para sessões fotográficas, românticas ou para transportar os noivos com estilo. É um carro que é diferente. Não é mais um Karocha. É um Karocha diferente, com uma transformação diferente. Segundo sei, só foram feitas 3 transformações destas. A pessoa que fez em 3 carros destes. Creio que é o único que está a circular neste momento. João Silva é sócio ACP e tem uma coleção de clássicos que aluga para eventos. Este 1300 de 1970 está agora a viver a época alta. Desde passeios turísticos, desde casamentos mais informais, casamentos de praia, eventos de verão, convém, também não temos capota, convém, que seja eventos de verão, com sol bonito, publicidade, sessões fotográficas, muito à volta disso também. Têm vindo cá marcas estrangeiras fazer fotografias com modelos. O Karocha é sempre a estrela, não que ofusque noivas ou modelos, mas domina atenções. Sim, muitas vezes são os próprios noivos, no caso de casamentos, que escolhem o carro ao seu gosto. Pronto. E em termos de, como digam, é para um tipo de casamento mais informal, casamentos de praia muitas vezes, eventos de verão com calor. É um carro icónico, as pessoas procuram também descapotáveis por uma questão também do tipo de carro que é. Para andar no centro da cidade é completamente diferente de um carro mais antigo, que não tem uma refrigeração tão boa. Em termos técnicos, há aqui uma série de circunstâncias que este carro é privilegiado em relação a outros carros. Peça de memória coletiva, despertador de emoções e criador de ambientes únicos, o Karocha tem tornado muitos momentos memoráveis. Esta noiva que o diga, mas João não tem tido estas queixas, apesar dos 55 anos deste Karocha. Felizmente nunca aconteceu. Felizmente. Nós temos o cuidado, e é isso que é importante muitas vezes transmitir às pessoas, para as pessoas também saberem. Nós temos o cuidado de manutenção e de evitar que essas coisas aconteçam. Mas estamos a falar de carros antigos. Carros com 30, 40, 50, 70, 100 anos, que a qualquer momento, por os mais variados motivos, pode dizer assim, eu hoje já não saio daqui. Quem aluga estes carros tem quase sempre algum tipo de ligação passada ao modelo. João sente o apelo que a máquina transmite. Era o carro do avô, o carro do pai já não tanto, mas mais do avô se calhar, em alguns casos, dentro desse contexto, sim, e diz-lhes qualquer coisa. Mais do que a história que está associada à sua criação, quando Hitler desejou um carro acessível a todos, mais que isso, ou melhor, transmitindo isso também para os tempos mais atuais, foi um carro que existiu em muitas casas do nosso país. Além de possíveis memórias, o Karocha é também altamente instagramável, o que para os mais novos o torna perfeito para eventos que vivem da partilha visual. O formato do Karocha é único, a estética marcante e continua a funcionar como transporte, peça decorativa ou cenário fotográfico. A ligação é emocional para todos. Começamos agora a agenda a alta velocidade, mas com hora certa.
Vamos falar de uma exposição que junta até 14 de junho objetos que pertencem aos mais consagrados pilotos nacionais que aceleraram na Fórmula 1 e relógios ligados à modalidade. A histórica relojoaria portuense, Marcolino, quase a fazer 100 anos, tem montado uma espécie de pit stop intitulado Fórmula 1, relógios icónicos, pilotos lendários. A mostra celebra o universo das corridas e a arte da relojoaria de alta performance. A Fórmula 1 tem valores como representa, portanto, a precisão, a inovação e a elegância, que são valores também que nós temos aqui na nossa loja, a nossa marca Marcolino, e faz todo sentido ter a exposição aqui para os nossos clientes e apreciadores de Fórmula 1 poderem visitar-nos e passar aqui momentos memoráveis. Esta exposição também é no sentido de homenagearmos os pilotos portugueses que correram na Fórmula 1, como o Nisha Cabral, o Tiago Monteiro e o Pedro Lamy. E pronto, estão aqui representados com os seus fatos e capacetes e acessórios que eles usaram nessas corridas. Agora, outro ritmo. De 13 a 15 decorre no Alto Minho o Rally Terras de Nóbrega, um evento para clássicos dos anos 20 aos anos 80, que promove o gosto pelos automóveis antigos e o concelho de Ponte da Barca como destino turístico. Dos carros passamos para o Golf. A 6ª prova do circuito de semana ACP joga-se no Belas Clube de Campo. Há prémios especiais Nearest to the Pin, nos buracos 5, 8, 14 e 16 do Campo da Serra da Carregueira. Está assim concluída mais uma edição. Esta revista regressa na próxima semana com mais acontecimentos e notícias do universo ACP.